Um dia desse estava vendo fotos antigas no meu celular, umas fotos de 10, 15 anos atrás, e uma coisa me chamou a atenção. Em várias fases da minha vida eu sempre estava com a mesma ideia na cabeça. A ideia de que em algum momento eu ia estar perfeitamente em forma, com o corpo torneado, o corpo sarado, definido. Enfim, aquele sentimento de agora vai, agora eu vou organizar minha rotina, agora eu vou treinar direito, agora eu vou ter aquela disciplina que eu sempre tentei e nunca consegui. E eu me lembro que eu pensava nisso aos 18 anos, depois aos 20 e poucos anos, 25, depois fui me aproximando dos 30 e sempre com essa ideia na cabeça, não, em algum momento eu vou ter aquele sonhado corpo que eu sempre quis. Sempre tinha aquela expectativa, né, de que em algum momento aquele famigerado shape ia aparecer, mas isso na verdade nunca aconteceu. Só que o tempo passa de um jeito curioso, né? Enquanto você está trabalhando ali, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de mulheres, o tempo vai te corroendo em silêncio, sabe? Aos poucos, mas em silêncio, e você não percebe. O trabalho começa a ocupar um espaço muito maior na sua vida, novos relacionamentos, novos projetos. Quando você menos percebe, você já passou dos 30 anos e o shape nunca apareceu. E aí quando você se encontra nessa situação, casado, com filho, família, novas responsabilidades, você percebe também que aquela sua versão de um corpo forte, definido, assim como a gente vê aí, né, nos feeds de Instagram, essa versão simplesmente nunca aconteceu. E isso gera uma sensação estranha, né, uma leve tristeza, mas não é nada dramático assim, não é nada que vai destruir o seu dia. Mas certamente existe uma pequena frustração ali. Eu poderia ter me esforçado mais, eu poderia ter sido disciplinado, eu poderia, né? E eu não pude, eu não fiz. Existe uma espécie de luto, né, discreto em cima de algo que você pensou que poderia fazer, você imaginou que faria parte da sua vida, mas acabou ficando pelo caminho ao longo desses mais de 30 anos. Porque no fundo a gente percebe, né, que nada disso é um grande mistério, né? Entrar em forma, ter um corpo definido, esbelto, invejável, é nada mais do que treinar, fazer dieta e repetir isso por anos e anos. E é justamente aí que a maioria falha, né? É nessa coisa de adquirir uma rotina, hábitos saudáveis e repetir isso por muitos anos, com muita disciplina, com muita dedicação. Porque os imprevistos, eles estão sempre acontecendo e sempre vão continuar acontecendo, né? Não dá para culpar os imprevistos pela nossa falta de capacidade em atingir aquele objetivo nosso. E aí quando você olha para trás com uma certa honestidade, você vai perceber que na verdade o que aconteceu foi que outras coisas na sua vida acabaram tomando uma proporção maior, acabaram adquirindo a sua prioridade. E quando uma coisa vira prioridade, inevitavelmente outras coisas vão ficar em segundo plano ou vão ser esquecidas, infelizmente. E outro ponto a levantar aqui é que a comparação não ajuda muito, né? Basta abrir a internet hoje que você vai encontrar pessoas com físicos assim impressionantes, corpos invejáveis, tudo que é resultado de uma rotina extremamente rígida, corpos que acabam sendo o resultado de um controle absoluto dos desejos carnais da pessoa humana. E nesse contexto é fácil olhar para isso, né, e sentir aquela pontada no pensamento. Ah, eu poderia ter feito isso também, né? Eu teria dado conta disso. Só que com o passar do tempo, você começa a perceber uma coisa que nem sempre entra nessa equação, né, da comparação, que é que a maioria dessas pessoas que você tenta se comparar, essas pessoas elas simplesmente vivem em função disso. O treino não é só uma parte da vida deles, é simplesmente o eixo central onde tudo gira em torno daquilo. Toda a rotina, toda a alimentação faz parte desse ecossistema que alimenta esse eixo central na vida daquelas pessoas. E aí a gente tem a alimentação calculada, a rotina extremamente bem definida, o sono também calculado, tudo para sustentar aquele desempenho físico. E isso exige um nível de dedicação que simplesmente, de uma forma prática, acaba moldando todo o resto da vida dessas pessoas. Só que esses caras também deixaram várias outras coisas pelo caminho. E nisso a gente nunca pensa. Isso nunca vai para a internet. Além do que a grande maioria também faz uso de esteroides para chegar no resultado que tem. E isso
isso também quase nunca vai para a internet. E nesse ponto aqui entra uma reflexão que a gente, né, muitas pessoas evitam de fazer, que é que cada escolha vai exigir uma renúncia, não tem outra forma de acontecer as coisas. Enquanto algumas pessoas estavam ali dedicando anos e anos na construção, né, do próprio corpo, né, naquela escultura ali do próprio corpo, outras estavam dedicando toda essa energia e todo esse tempo em outras áreas da vida. Seja construindo uma carreira, construindo um novo negócio, empreendendo, criando filhos, constituindo uma família, adquirindo outras habilidades como leitura, enfim, aproveitando mais da vida, bebendo álcool, né, se divertindo, conhecendo lugares novos e pessoas novas. Ou seja, errando e acertando em caminhos que nada tem a ver com academia e com rotina saudável, nem com treino constante. E aí, meu amigo, a gente precisa entender que a vida não acontece em compartimentos isolados. O tempo que você dedica intensamente em uma área é quase sempre o mesmo tempo que você deixou de investir em outra área completamente diferente. Significa simplesmente que são caminhos diferentes. E você optou por um e outras pessoas optaram por outro. Algumas pessoas chegam aos 30 e poucos anos com físicos, assim, simplesmente impressionantes, mas com pouca história para contar fora desse eixo. E outras chegam com uma história cheia de experiências, mudanças, novos aprendizados, mas com um físico completamente comum e às vezes até um pouco acima do peso. E aqui a gente chega no ponto principal dessa conversa, que é aceitar que na vida real é assim mesmo. Esse tipo de coisa está sempre acontecendo. Quase tudo na vida envolve esse tipo de troca. Não existe uma versão perfeita de você onde você conseguiu construir tudo ao mesmo tempo com o mesmo nível de excelência. Ainda assim, é difícil não sentir aquela pontada de tristeza, né? Poxa, não tô do jeito que eu gostaria de estar, eu poderia estar melhor e tal. É inevitável porque algumas coisas definitivamente ficaram para trás. Não apenas o shape em si, mas a disciplina que aquela rotina representava. Porque no fundo, quando a gente fala desse assunto, a gente não está se referindo apenas à estética, a gente está se referindo mais na capacidade de cuidar do próprio corpo, de uma promessa que você fez para si mesmo na juventude, mas que não conseguiu cumprir. E quando essa promessa não é cumprida, fica aquela sensação de que você poderia sim ter sido um pouco mais organizado, um pouco mais comprometido consigo mesmo, pelo menos nessa área da vida. Só que também nessa fase da vida existe um risco de transformar esse pensamento em uma culpa permanente que vai nos incomodar pelo resto da vida. E a vida adulta, vamos combinar que já tem peso suficiente demais para a gente carregar. A nossa cruz já está muito pesada. Quem chegou até aqui sabe que com essas novas responsabilidades, o peso que existia lá atrás está muito pior de ser carregado. E aí ficar colecionando esses arrependimentos passados não é nada saudável mentalmente, vamos combinar. Além disso, você chegou até aqui do jeito que você chegou, simplesmente por circunstâncias do momento. Muitas coisas você não teve o controle. Cada fase da vida vai trazer desafios diferentes e a energia que você tinha disponível simplesmente precisou ser usada em outra coisa. E talvez essa energia foi utilizada para construir algo que hoje faz parte da sua vida e que se você não tivesse usado, simplesmente você não teria muitas coisas que hoje você é grato. Resumindo, se você tivesse escolhido o shape lá atrás, certamente você teria perdido algo que você tem hoje. E aí quando você olha por essa perspectiva, aquela tristeza inicial lá começa a perder um pouco de sentido. Ela não desaparece por completo, porém ela ganha outra forma. Ela fica mais madura. Porque aí você vai entender que toda a sua vida é construída em cima do que você escolheu e do que ficou pelo caminho. E sempre vai existir uma versão sua que poderia ter sido diferente, que poderia ter sido melhor. O grande músico que você não se tornou, o país que você queria morar e não foi, a profissão que você sempre sonhou e acabou não seguindo, o corpo que você não conseguiu construir. A vida inteira vai ter sido isso, sabe? Uma coletânea de escolhas que acabaram eliminando outras escolhas. E outro pensamento perigoso é o seguinte: se eu não conseguir até hoje, eu vou deixar essa porra de lado, vou ficar do jeito que eu tô mesmo, vou beber, vou engordar e foda-se esse negócio de shape, não quero mais saber disso. Não é bem assim, não é bem assim. Você passou dos 30 e o shape não veio, aí que você
precisa se preocupar com isso daqui pra frente, porque é nessa fase que a testosterona começa a cair nos homens e também nas mulheres, e junto dela, o jeito que você vai usufruir da sua velhice também vai começar a ser definido a partir de agora. Quer dizer, já está sendo definido a sua vida inteira, mas agora é um momento crítico. Disposição, energia, você começa a sentir essa queda agora, a partir dos 30. E se você até hoje não está fazendo nada, você precisa começar a fazer pelo menos daqui para frente. Não é tarde, né? Não existe isso de ser tarde. Quando o assunto é saúde, não existe tarde demais. Sempre é tempo para você melhorar a sua saúde. Só que o foco agora é um pouco diferente. Não vai ser mais pelo shape, vai ser pela sua saúde, pela sua condição física, pelo seu envelhecimento saudável. Passar dos 30 e não ter conseguido shape não quer dizer que o jogo acabou, sabe? Significa apenas que as condições e as peças do jogo mudaram um pouco. Existe menos tempo livre, menos disposição, menos energia, mais responsabilidades, mais dificuldades e mais limitações do que existiam aí com os 20 e poucos anos. Só que também existe mais consciência, existe mais maturidade, uma visão de longo prazo que é o que realmente importa. Talvez você nunca tenha o shape que você sempre sonhou, talvez aquele ideal de corpo legal que você tinha no passado simplesmente não cabe mais na sua vida de agora. Só que isso não significa que o cuidado com seu corpo e com a saúde precisa ser ignorado. Existe uma lacuna enorme entre ser negligente com o corpo e ser obcecado, pelo desempenho físico. E aí no meio desse caminho existe algo muito sustentável, que é o quê? Que é você cuidar do seu corpo e da sua saúde dentro da sua realidade de hoje. E aqui eu estou falando de treinar algumas vezes por semana, melhorar um pouco a alimentação, dormir melhor, tratar o corpo com o mínimo de respeito que ele merece. Não como um projeto heróico, sabe? Não como aquela ganância de recuperar o tempo perdido e botar o shape depois dos treinos. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando simplesmente de viver de uma forma mais madura mesmo. Porque na vida adulta a gente precisa ter essa maturidade para lidar com nós mesmos, nossos erros e nossos acertos. A gente deve simplesmente olhar para algumas coisas que poderiam ter sido diferentes, aceitar que elas não foram diferentes e tentar fazer algo de bom daqui pra frente. E é simples, tem que ser simples, não é nada além disso, sabe? E muitas vezes a gente se frustra e não consegue ter essa humildade de enxergar as coisas do jeito que foram e simplesmente aceitar e não, agora é daqui pra frente, vamos tentar devagarzinho daqui pra frente. Essa paciência nos falta muito hoje em dia, sabe? Essa ânsia por resultado e resultados rápidos, né? Faz muita gente fazer besteira e eu não vou nem entrar nesse mérito. Então vamos lá, vamos juntos tentar fazer algo daqui pra frente, né? Sem drama, sem promessas mirabolantes, sem arrependimento, só fazer daqui pra frente, só fazer o que tem que ser feito. Vamos apenas ter agora a maturidade de enxergar que a vida não foi perfeita, não é perfeita, mas que ela está sempre aberta a pequenos ajustes, e esses pequenos ajustes, eles precisam ser feitos. E só para constar, esse vídeo foi para mim, não foi para vocês.